Olá, tudo bom? Bom ver você por aqui de novo. Olha só, nossa missão hoje é mostrar para você algumas propriedades que existem aí nos ângulos que se formam quando você tem duas retas paralelas e uma reta transversal que atravessa essas duas paralelas aí. Porque essas propriedades vão ser muito importantes, né, e úteis para você resolver uma série de questões aí envolvendo ângulos. Tá legal? Não se esqueça, né, de que as retas elas são infinitas. Então elas prosseguem para os dois lados, está aqui, ó, mostrando que elas serão prosseguir nos dois sentidos, tá certo? Ó. Então as retas são infinitas e normalmente para se identificar essas retas, elas têm um nome, né? Elas são identificadas por letras minúsculas. Por exemplo, essa reta vamos chamar de reta R, essa reta vamos chamar de reta S e essa reta aqui nós a chamaremos de reta T. Tudo bem? Então assim, e você percebe, ó, que essa reta é paralela a essa. Quando duas retas são paralelas e uma outra reta é transversal, elas formam 8 ângulos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ângulos. E existe uma relação, né, entre esses ângulos aí que poderão facilitar a nossa vida. Bom, mas vamos lá. Ó. Então, como eu disse, ó, vamos chamar esse ângulo aqui, ó, de ângulo 1, esse ângulo de ângulo 2, esse ângulo de ângulo 3 e esse ângulo de ângulo 4. Na sequência, vamos chamar esse ângulo de 5, esse ângulo de 6, esse ângulo será o ângulo 7 e esse ângulo o ângulo 8. Legal? Então, formam-se aí 8 ângulos. Você percebe também, ó, de que existe uma divisão. Essas duas retas paralelas têm a parte que fica dentro dela aqui, ó. Essa região aqui de dentro, né, entre as duas retas paralelas, é conhecida como a região interna das duas retas paralelas. E essa região para cima dela é uma região externa e para baixo dela também é uma região externa. Legal? Então as duas paralelas dividem aqui no centro, né, entre elas a região interna, para cima a externa e para baixo também região externa. Aí. Outra coisa que é importante você conhecer nesse modelo aqui é que essa reta, ó, ela se divide, quando você traça essa reta transversal, ela divide os ângulos em em dois lados. Ó, tem um lado da esquerda e tem um lado da direita. Então, o que é importante a gente lembrar? Que eu tenho a região externa e a região interna, tenho o lado da esquerda e o lado da direita dessa reta aí. Então vamos ver o que a gente pode tirar dessas informações aí. Ó. Alguns ângulos, né, esses ângulos, ó, eles se dividem de duas maneiras então. Os ângulos colaterais, que são os ângulos que estão do mesmo lado. Aqui, ó. Quais são colaterais? 1, 4, 5 e 8. São ângulos colaterais, porque estão do mesmo lado. Assim como 2, 3, 6 e 7 também são ângulos colaterais aí entre si. Tá legal? Então, ângulos colaterais, porque eles estão do mesmo lado. Então, você vai se familiarizando com as nomenclaturas. Ó, os ângulos podem ser colaterais, que estão do mesmo lado, ou alternos, que estão em lados diferentes. Aqui, ó, os ângulos alternos, por exemplo, ó, ângulo 1 e 3. Esse ângulo 1 está do lado esquerdo e o 3 está do lado direito. Ou ainda, ó, o ângulo 2 e o ângulo 8. O ângulo 2 está para a direita da reta transversal e o ângulo 8 para a esquerda. Tá? Então, vamos sempre ter que identificar se o ângulo ele é colateral, se ele está do mesmo lado, ou se eles estão em lados diferentes aí. E aí serão lados, são chamados de ângulos alternos. Então, ângulos colaterais e ângulos alternos. Aqui, ó, colaterais do mesmo lado, alternos do lado diferente. Então, qual é aí as propriedades existentes, né? Os ângulos colaterais, quando você somar ali dois ângulos que sejam colaterais, você vai perceber que a soma deles forma 180 graus. Eles são ângulos suplementares. E você vai perceber que os ângulos alternos, os que estão em lados diferentes, serão sempre congruentes. Eles sempre terão medidas iguais. Se um lado estiver valendo 13, o outro também vai valer 13, por exemplo. Você quer ver? Ó? Agora vamos identificar quem é quem aí. Ó. Então, ângulos colaterais internos, quem são? Vamos pegar os ângulos que estão do mesmo lado aqui, ó, colaterais internos, né? Ó. Aqui, ó. Então vamos pegar ó, colaterais que estão do mesmo lado
e internos, que estão aqui dentro. Ó. Aqui dentro você tem o ângulo 4 e o ângulo 5. Então o ângulo 4 e o ângulo 5, o ângulo 4 e o ângulo 5, eles são colaterais internos. São colaterais porque estão do mesmo lado e internos porque estão nessa região interna aqui, entre as duas retas paralelas. Tem mais alguém que além de colateral é interno? Tem, ó, o ângulo 3 e o ângulo 8. Eles estão aqui do mesmo lado, né? Então são colaterais e estão internos, nessa região interna. Então temos 4 e 5 e também temos o ângulo 3 e o ângulo 6. Também são colaterais e também são internos. Outra propriedade aqui agora, ó, são os colaterais externos. Quem é que está do mesmo lado, mas está do lado de fora, né, das duas retas paralelas? Olha aqui, ó, mesmo lado aqui fora tem 1 e 8. Então, ângulo 1 e ângulo 8 são ângulos colaterais e são externos. Também temos, ó, colaterais 2 e 7. Estão do mesmo lado e estão na região externa aí do nosso modelo. Então, 2 e 7 também são ângulos colaterais externos. E vamos trabalhar agora com os ângulos que são alternos. Trabalhamos os colaterais, né? Os que estão do mesmo lado. Agora vamos trabalhar os que estão em lados diferentes. Mas antes disso, ó, a propriedade principal aqui, ó. Os ângulos que são colaterais, tanto internos como externos, se você somar eles 2 a 2, se você somá-los, sempre vai dar 180 graus. Por exemplo, olha aqui, ó. Vamos somar o ângulo 4 com o ângulo 5, ó. Esse ângulo 4, aqui, ó. Se você somá-lo, se você juntar o ângulo 4 com o ângulo 5, ó, a soma desses dois ângulos vai dar 180 graus. Por quê? Se você pegar esse ângulo 5 aqui, ó, e transferir essa abertura para cá, ó, você vai ver que é a mesma abertura. Então, aí você estaria completando aqui, ó, 180 graus. Então, qualquer ângulo que ele for colateral, tanto interno como externo, ele sempre vai formar 180 graus. Essa informação aí é importante para você resolver alguns exercícios, ok? Então, ó, 4 e 5. Se eu pegar esse ângulo 4 aqui, ó, e esse ângulo 5, esses dois juntos formam 180 graus. Se nós pegarmos o ângulo 3 e o ângulo 6, esse ângulo 3 aqui, ó, se nós pegarmos junto com o ângulo 6, ó, esses dois ângulos aqui também formam 180 graus. Você viu? Interessante isso, né? Sem contar aqui, ó, que 3 e 4, ó, também vai formar 180 graus, e 5 e 6 também formam 180 graus. Ou seja, né, os ângulos colaterais, né, só que aqui são ângulos que não são colaterais, ok? Né, esses dois já seriam ângulos alternos, né? Mas vamos lá, falando só dos colaterais para não misturar então, ó. Fechamos os colaterais, 4 e 5. 4 e 5, se eu somar 4 com 5, 180 graus. Se somarmos 3 com 6, 3 com 6, também 180 graus. Legal? Assim como se nós formarmos o ângulo 1 com o ângulo 8. Aqui, ó, esse ângulo 1, se nós somarmos com esse ângulo 8, ó, ele também, a soma desses dois, vai dar 180 graus. Por quê? Esse ângulo 1 vem até essa reta aqui, R, né? Esse pedaço de ângulo que falta é exatamente esse, ó. Então eles são iguais aí, tem a mesma medida, tem a mesma abertura. Assim como o ângulo 2 e 7, ó. O ângulo 2 está aqui. E o ângulo 7, se juntarmos esses dois ângulos, também vai dar 100, perdão, e 80 graus. Por quê? Se você pegar esse ângulo 2 e traz para cá, ó, você vai perceber de que ele tem o mesmo valor aí, tá certo? Ou seja, eles são ângulos correspondentes. Vamos falar disso daqui a pouco, né? Bom, enfim, trabalhamos com os ângulos alternos, com os ângulos colaterais, que são os ângulos do mesmo lado. Agora vamos trabalhar com os alternos, aqueles que têm lados diferentes, ó. Então vamos lá, ó. Ângulos alternos, o que nós temos aqui, ó? Ângulos que são alternos, que estão em lados diferentes, ó. Então, o ângulo 1, esse ângulo 1, ele está externo e esse também, né? Então, os alternos, eles vão se dividir em internos e externos. Vamos pegar os alternos que estão dentro
dessa região aqui então. Ó. Alternos, quem é? Ó, nós vamos pegar internos, né? Então aqui dentro, ó, o ângulo 4 é alterno com o ângulo 6, tá vendo? Ó? Ângulo 4 é esse ângulo e o outro ângulo alterno dele é o ângulo 6. Alterno porque está do outro lado e interno porque está nessa região. Então ele é um ângulo alterno, interno. Então 4 e 6 são ângulos alternos. Olha lá, ó. 4 e 6 são ângulos alternos. Assim como 4 e 6, 3 e 5 ó, são alternos. Eles estão em lados diferentes. Um está do lado direito e o outro do lado esquerdo. Então eles são alternos e são internos, porque estão nessa região aqui, interna das duas paralelas. Então, alternos internos, né? Temos 4 e 6 e temos também 3 e 5. Você viu? É bem fácil entender isso, né? E finalmente agora, ó, os ângulos são alternos e que são externos, ó. Ângulos alternos são ângulos em lados diferentes que estejam do lado de fora, nessa região acima da reta R e abaixo da reta S. Então aqui, ó, quem são os alternos? O 1 e o 7. Olha lá, 1 e 7 são ângulos alternos, porque o ângulo 1 está à esquerda dessa reta transversal e o ângulo 7 é à direita, um está para a esquerda, outro para a direita, são ângulos alternos e estão os dois na região externa. Então são alternos externos, ângulo 1 e ângulo 7 e também ó, o ângulo 2 e o ângulo 8. E, né, ó, ângulo 2 e o ângulo 8 também são ângulos alternos e externos. 2 e 8 têm o mesmo valor aí. Então, vamos lá, fechar as propriedades. Os ângulos que são colaterais, tanto internos como os alternos, juntos formam 180 graus. E os ângulos alternos, né? Que os ângulos alternos, eles sempre têm o mesmo valor, eles são congruentes. Por exemplo, o ângulo 4 e o ângulo 6 têm o mesmo valor. Esse ângulo 4 aqui, ó, ele tem o mesmo valor que esse ângulo 6. Ou seja, se aqui for um ângulo de 80 graus, aqui também será um ângulo de 80 graus. E os outros a mesma coisa, os externos também, ó, ângulo 1 e ângulo 7. Se esse ângulo aqui for um ângulo de 100 graus, o ângulo 1, o ângulo 7 também obrigatoriamente terá 100 graus. Fácil, né? Tranquilo para você entender. Tá legal? E nós temos alguns ângulos também que são chamados de ângulos correspondentes. Ó. Então nós temos os ângulos colaterais, internos e externos, os ângulos alternos, internos e externos, e temos os ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes são os ângulos que possuem o mesmo valor. Olha lá, ó. Ângulos correspondentes. Tá certo? E aí você pode identificar aqueles ângulos que tiver o mesmo valor aí, são ângulos correspondentes. Por exemplo, ó, ângulo 1 e 3 são correspondentes. Até porque eles também são ângulos opostos pelo vértice, né? Então só para você ter um exemplo, ó. Ângulo 1 e 3 são correspondentes, ângulo 2 e 4 são correspondentes. São ângulos opostos pelo vértice. São ângulos que correspondem com o mesmo valor. Ah, também aqui, ó, ângulo 1 e ângulo 5 são correspondentes. Vamos deixar essa propriedade aqui para o ângulo oposto pelo vértice, tá legal? Vamos identificar só então, como ângulo correspondente, os que não são opostos pelo vértice. Por exemplo, ó, esse ângulo 1 tem a mesma abertura que esse ângulo 5. Então, 1 e 5 tem o mesmo valor. Ó, se aqui for 100 graus, aqui também será 100 graus, assim como o ângulo 4 e o ângulo 8. Ângulo 4 e ângulo 8 também são ângulos correspondentes. Aí você tira aqui também ângulo 2, essa região aqui, ó, e ângulo 6, essa abertura aqui é a mesma que essa. Ângulo 2 e ângulo 6 também são ângulos correspondentes. E tem ainda o ângulo 3, que é essa parte dessa abertura aqui, ó, é a mesma abertura que essa. 3 e 7 também são correspondentes. Então, se eles são correspondentes, eles têm o mesmo valor. Além disso, né, ainda temos o OPV, que são os ângulos opostos pelo vértice. OPV também, eles possuem o mesmo valor. Essa abertura aqui, ó, do ângulo 1
é a mesma do ângulo 3. Então, ângulos opostos pelo vértice que possuem o mesmo valor, que são congruentes, né? 1 e 3, olha aqui, ó, 2 e 4 também possuem o mesmo valor, assim como o ângulo 5 e 7 são ângulos opostos aqui pelo vértice, do lado de lá e do lado de cá, né? 5 e 7, e finalmente aí, ângulo 6 e ângulo 8 são ângulos opostos pelo vértice, também possuem o mesmo valor. Percebeu? Então fica fácil, né? Você tendo alguns valores, né, em alguns ângulos aqui, você consegue descobrir os outros valores através dessas propriedades aí. Lembrando que ângulos correspondentes e ângulos opostos pelo vértice, aqui, os ângulos correspondentes são ângulos congruentes, são ângulos que têm a mesma abertura, a mesma medida. E os ângulos opostos pelo vértice também são ângulos congruentes. Congruente significa, né, a nossa língua aí, que são ângulos iguais com a mesma abertura. Então os ângulos correspondentes são congruentes, os ângulos opostos pelo vértice também são ângulos congruentes, tá certo? Bom, espero que isso aí facilite a sua vida na resolução de alguns exercícios. Espero que você tenha gostado da nossa videoaula. Se você gostou, deixa um like pra gente e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço e até mais!